Todos estão me ouvindo? Perfeito, Sim. agora, perfeito. Então, nós estamos na nossa 8ª aula. Bom dia, Jennifer. A Jennifer acabou de chegar aqui. Bom E eu dia, vou fazer um resumo da aula passada, tudo bem? E Sim. nós vamos lá. Deixa eu só... Tá aparecendo para todos os slides aí? Tá, né? Eu sou a faixa vermelha. Só faixa vermelha. O meu é. Então, para todos. Então, deixa eu fechar o slide aqui e abrir ele novamente. Só fechar ele e abrir ele novamente, porque aí todos vão conseguir ver. Deixa eu só abrir. E agora, o que está aparecendo aí para vocês? Parecendo um enxergo. Ah, tá parecendo você futucando. E agora a cabeça do Está aparecendo o Gaspar. Tá, Gaspar. Agora perfeito. você. Eu estou abrindo aqui o slide novamente. Deixa eu só abrir o slide aqui para acompanharmos junto, certo? Certo. Ótimo, perfeito. Vamos lá. Tá meio lento aqui, mas ele chega. Acredito que esse frio aí acabou aí travando um pouquinho a nossa internet. Na aula passada, nós começamos a falar sobre as 10 pragas que aconteceu lá no Egito. Então, nós vimos aí que Deus estava operando, Deus estava mostrando que Ele ainda, né, estava no controle de todas as coisas. E Deus estava mostrando todo aquele poder para que o povo pudesse estar acreditando nas palavras dele, que Ele estava usando o seu mensageiro Moisés, né, e Moisés junto com seu irmão Arão aí. Então nós vimos que os dois foram falar com o faraó, pedindo para que o faraó deixasse que o povo saísse, para ir aí oferecer uma oferenda ao Senhor, lá no Monte Sinai, o local escolhido por Deus. E claro também que Deus, o propósito era o quê? Tirar o povo daquela escravidão e levar eles para uma terra prometida. Então, assim, Deus iria cumprir a promessa que ele fez para Abraão, que ele repetiu para Isaac, repetiu para Jacó, né? E repetiu também para José, e assim passando para as 12 tribos de Israel. Então, aqui Deus, ele está começando aí a cumprir, na verdade, ele está cumprindo a primeira promessa: de ti farei uma grande nação. Nós vamos ver que Deus fez uma grande nação. Aqui já tinha se passado 430 anos desde quando Deus falou com Abraão, desde quando o povo estava como escravo lá no Egito, tá? A partir do momento que José morreu e veio outros governadores, eles desconheceram totalmente aí a história de José e assim começaram a escravizar o povo israelitas. Tudo bem? Então nós vimos que a primeira praga é o primeiro milagre que Deus começou a operar lá para que o povo pudesse dar crédito ao que Deus estava dizendo através do seu profeta ou do seu mensageiro Moisés, um homem que Deus escolheu para libertar o povo dessa escravidão. Então ele começa aí a mostrar o teu poder. Então transforma o rio todo, todas as águas que tinha no Egito, ele transforma em sangue.
Então ali o povo começa a ficar sem água. E a segunda praga? A segunda praga eram as rãs, né? Então todo o Egito ficou cheio de rãs, lotado de rãs, pisava em cima de rãs, acordava com rãs em cima, estava comendo, tinha rãs. E lembra que eu comentei que a rã era um dos deuses que os egípcios eles adoravam. Então Deus acabou usando aí até os seus próprios deuses para mostrar que Deus é superior a qualquer outro Deus, certo? Terceira praga foram os piolhos. Imagina só, piolhos de tudo quanto é parte, piolhos no corpo inteiro, nos animais, em todos os homens, em todos os egípcios. E isso acontecia apenas com os egípcios, tá? Deus livrava todo o povo de Israel dessas pragas. Deus estava cuidando do povo de Israel e mostrando o teu poder, mostrando que a preferência dele era pelo povo de Israel, aquele povo que ele formou. Esse povo, nesse período, já era um povo numerosos, muito numeroso. E os egípcios tinham medo de que eles se alinharem com outros povos para conquistar aí o próprio Egito. Então eles tinham medo de perderem aí a posse da terra, de perder o seu poder aí por outros povos aí, inclusive se os israelitas ajudassem, porque estavam em numerosos povos, numerosas pessoas. Nós vimos a quinta peste, que são as pestes dos animais. Maioria, muitos animais morreram por causa dessas doenças, com exceção dos animais dos israelitas. Então Deus estava fazendo aí a distinção entre o seu povo e o outro povo desobediente. Então, como Deus estava formando, tinha formado o seu povo, então ele estava mostrando o seu poder para que o próprio Egito reconhecesse Deus, o Senhor, e que o povo também voltasse a acreditar em Deus, o povo israelitas. Então nós vimos aí a quinta praga, são as pestes dos animais. A sexta praga nós vimos são úlceras. O que seria as úlceras? Chagas, doenças na pele, no corpo inteiro, coceira pelo corpo inteiro. Eles coçavam tanto que arrancavam as peles, ficava em carne viva. Então, Deus estava mostrando o teu poder aí, certo? Voltando às peças animais ali, muitos animais morreram. Os egípcios, um dos deuses dele era o boi, o touro era um dos deuses, era consagrado. Então, o touro era venerado. E Deus usa aí, Deus ataca os deuses desse povo para mostrar que Deus é Deus e é maior do que qualquer um. Cada praga que acontecia representava os deuses do Egito, rãs, os touros, certo? Os gafanhotos também eram deus Hel ou Ró, que era deus do sol, enfim. Então, muitos ali desses animais aí era considerado como um dos deuses do Egito, tá? Então nós vimos aí a sexta praga, são as úlceras nos homens, nos animais, tá? E a sétima praga aí foi a chuva de pedras que Deus acabou mandando diante aí, acabou destruindo todas as plantações que estavam do solo para fora. Então todas as plantações que estavam visíveis acabou aí. E Deus tinha separado. Abre comigo no capítulo 8 do livro de Êxodo, só para a gente recordar aí. Êxodo capítulo 8. Alguém lê para nós aí o versículo 22 de Êxodo capítulo 8. É Êxodo? Êxodo capítulo 8, o versículo 22. Pode ler, quem achou e gostaria de ler, pode ler para nós. A seguir, mandou trazer o outro carneiro, o carneiro para oferta de ordenação, e Arão e seus filhos... Êxodo 8, capítulo 8, versículo 22. Alguém achou? É o 8, tá? Êxodo capítulo 8, versículo 22. Achei, vou ler.
Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Isso, tá? Lembra aqui dessa terra de Gozen, quando José trouxe a sua família para o Egito, e o que Faraó disse? Que eles iriam habitar na terra de Gozen, a melhor terra que tinha no Egito. Então, o faraó, no período de José, deu essa terra para que o povo pudesse habitar ali. E eles habitaram. Então, nós vemos aqui que Deus faz distinção entre o teu povo e o outro povo. Todas essas pragas estavam acontecendo com as nações dos egípcios. Tá? Então, como os egípcios, no período, ele tomavam conta, eles dominavam a terra, todos os povos das vizinhanças ficaram sabendo de todas essas histórias, esses acontecimentos ali que estavam acontecendo no Egito. Então Deus estava mostrando o teu poder e Deus estava mostrando o seu conhecimento, quer dizer, estava apresentando de si para todas as nações que Deus era um Deus poderoso, que Deus era o Deus acima de todos os deuses, que somente existia Ele, e que Ele tinha formado um povo seu próprio povo, e estava cuidando do seu povo. Então Deus estava mostrando o teu poder, não só para que as outras nações, o próprio Egito, conhecesse a Deus, mas que o próprio povo Israel, que Deus formou desde o ventre lá de Abraão, pudesse realmente ter fé em Deus, acreditar nas palavras de Deus e seguir a Deus, cada um de acordo com a tua vontade. Então Deus estava ali se demonstrando para o povo que Deus estava no controle de todas as coisas. Então Deus vem conduzindo e mandando essas pragas para reavivar a fé de cada um dos israelitas. Tá bom? Então ele manda aí a chuva de pedras, e essa chuva de pedras acaba destruindo muitas plantações. Então aquelas plantações que já estavam nascidas, muitos já estavam prestes a colher, acabou com tudo. Né? Até os animais, quem ficou no campo, animais, homens, as pessoas que ficaram no campo morreram aí nessa chuva de pedra. Era chuva de pedra e chuva de fogo ao mesmo tempo, tá? Então a sétima praga aí, sétima praga, chuva de pedra, certo? Então nós vamos aí para a oitava praga, que é os gafanhotos. A oitava praga, abre comigo no capítulo 10. Capítulo 10 do livro de Êxodo, acompanha comigo aí. Então nós vimos aí que muitas dessas pragas mataram muitos animais. Né? E os gafanhotos? Na aula passada até eu comentei, uma nuvem de gafanhotos são milhões de gafanhotos. Em um instante, em segundos, eles acabam destruindo aí uma grande plantação. Tá? Então, eles são muito rápidos. Capítulo 10. Então, versículo 5, acompanha comigo aí, ó. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Veja bem, olha a quantidade de gafanhotos, nada ficaria visto a olho nu. Nenhuma plantação. Você olhava para o chão, só via gafanhotos para tudo quanto é lugar, um em cima do outro. Eles comerão o restante que escapou, o que resta da chuva de pedras, e comerão toda árvore que vos cresce no campo. Então não iria sobrar mais nada. Qual que seria a consequência? Eles não teriam alimentos, não teriam comidas mais. Então tudo que eles tinham plantado, que eles comiam, as ervas, né? Hoje a gente chamamos de verduras e legumes, eles não tinham nada. Os animais tinham morrido. Então os animais que eles usavam também para se alimentar da carne, então tinha morrido todos praticamente. Apenas Deus tinha guardado aí os animais, as plantações que tinha lá na terra de Gozen, aonde o povo israelita habitava ali. Tá? Então, os gafanhotos acabou destruindo tudo. E em Moisés nós vimos que Faraó acaba aí suplicando para Moisés para que Deus esteja tirando todas essas pragas aí. Porém, ele continua aí com o seu coração de pedra, não deixando o povo sair. Tá bom? Então Deus está mostrando aqui o teu grande poder. E naquele dia a terra ficou toda cheia de gafanhotos. Olha o versículo 16 aí do capítulo 10. Então
se apressou Faraó em chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outro. Veja bem, ele reconhece que ele está em pecado, que ele está aí, como se diz, com a dívida perante a Deus. Então ele reconhece que existe um Senhor. Lembra na primeira praga, antes da primeira praga, que o faraó fala: mas quem é esse Senhor que eu nem conheço ele? Então agora que eles começam a conhecer quem era o Senhor, eles começam a reconhecer que Deus era acima de todos os deuses que eles mesmos adoravam. Mas olha só, vamos prestar bem atenção nessa leitura aí, tá? Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outro. Nós vemos que ele reconhecendo a Deus como Senhor, só que ele fala que não é Deus dele, é Deus daquele povo, que ele fala vosso Deus, né? Então, quer dizer, a gente não vê aqui um arrependimento no coração dele, a gente não vê que ele reconhece Deus, não. Deus está fazendo tudo isso, então eu devo estar mudando toda a minha vida. Eu devo estar me entregando, deixar esses outros deuses de lado e ir atrás de Deus mesmo, porque olha o que Deus está fazendo. Olha o poder de Deus. É um Deus que existe. Mas o que ele fala? O vosso Deus. O que ele quis dizer? Que não é Deus dele. Que o Deus é apenas dos israelitas, mas não é Deus dele. Então ele não está aqui assumindo Deus como seu Senhor. Vosso Deus. Senão ele falaria que o nosso Deus, o Deus também, eu posso estar adorando ele. Mas ele fala, não, vosso Deus. Pequei contra o Senhor, vosso Deus. Então tá vendo aí as palavras dele, né? Então aí por isso que Deus continua endurecendo o coração dele, permite que ele fique com o coração endurecido, porque dentro dele ele não tinha reconhecido Deus como Senhor, ele não tinha falado assim, vou me arrepender e vou adorar a Deus e deixar o povo ir, mas ele ainda estava com o coração duro, porque ele não tinha aceitado a Deus para ser o Deus dele, do povo dele, porque ele já tinha os deuses dele, né? Olha o versículo 17. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado. Então, ele reconhece. Ele reconhece, sim, que ele está em pecado, que ele tem errado, porém, ele não dá o braço a torcer. Tá? Isso acontece. Muitas vezes, nós mesmos, muitas pessoas acabam aí reconhecendo o seu pecado, mas, porém, não quer largá-lo. Né? Porém, não quer deixá-lo. Porém, quer continuar nessa mesma vida. Deus vai estar aceitando? Não, com certeza não. Então, olha só aqui. Ele reconheceu que ele é um pecador, reconheceu que Deus estava operando todos aqueles milagres, porém, ele não aceitou Deus como seu Deus. Continuando aí a leitura. Pois peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, tá vendo ele repetindo novamente, vosso Deus. Ele não poderia muito bem ter falado nosso Deus e se arrepender? Poderia, né? Mas claro, também olhando para o outro lado, Deus tinha um propósito ali. Deus tinha que tirar aquele povo e levar até essa terra prometida, tá bom? Então vamos lá, continuando aí a leitura, versículo 17, né? Vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Aí Deus fez soprar um vento bem forte que tirou todos aqueles gafanhotos da terra do Egito ali, né? E saiu espalhado aí por todo o território nacional conhecido ali. Mas porém, ele ainda continuou com o coração endurecido. Por quê? Porque Deus deixou bem claro que seriam 10 pragas. E aqui ele estava apenas na 8ª praga, que era o gafanhoto. Então tinha mais 2 pragas para Deus estar mandando aí. Então Deus iria cumprir aquilo que ele falou lá no início, que se Faraó não deixasse o povo sair, então Deus iria castigá-los, todas as nações deles, certo? Então aí continuando a 9ª praga, que seriam trevas. O que quer dizer trevas? Escuridão. Tudo escuro, sem ver nada, sem luz do dia, sem a luz que eles mesmos produziam, sem nada. Então acompanha comigo aí o versículo 23. O versículo 21 diz assim, ó:
Então diz o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Olha só um ponto muito interessante, tá? Todas estas pragas que aconteceram estavam acontecendo na terra do Egito. Por quê? Porque eram os egípcios que estavam escravizando os israelitas. Então estava acontecendo na terra do Egito. Então nas outras nações não estava acontecendo, mas eles estavam acompanhando e sabendo dos fatos. E com esse acompanhamento, essa sabedoria dos fatos, eles estavam realmente vendo que existe um Deus que era o Deus dos israelitas e que ele era um Deus poderoso. Lá na frente, quando o povo estiver no deserto, nós vamos ver que as outras nações já reconheciam ali é, o Deus e o que Deus tinha feito com a terra do Egito para tirar o povo de lá. Então, a fama de Deus naquele mundo conhecido, ela foi se espalhando para todo aquele povo ali, todas as nações da época ali conhecido, tá bom? Então vamos lá. Aí Moisés estende aí a mão e versículo 23, caiu trevas, versículo 22, ó. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Veja bem, no período de 3 dias eles não puderam nem sair da cama, porque não conseguiam enxergar a ponta do nariz, de tão escuro que estava. Então, trevas, escuridão, não conseguem enxergar nada. Então Deus apagou o sol, apagou a lua, apagou todas as luzes que existiam no Egito, com exceção do seu povo. Na casa do seu povo, Deus manteve ali a luz. Então o povo, Israel tinha a sua luz. Deus estava protegendo o seu próprio povo aí contra todas essas pragas. Isso mostra para nós hoje um exemplo, né? Se nós realmente confiarmos e acreditar em Deus, Ele vai estar cuidando de cada um de nós. Ele vai estar cuidando da nossa família, Ele vai estar cuidando da tua igreja, da igreja dele, certo? Que a igreja dele somos nós. Quando chegarmos no Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus deixou bem claro, onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome. Então não é qualquer reunião. Se estiver reunido no nome dele, falando sobre ele ali em oração, né, estudando, conversando, essa comunhão mais ligada com Cristo, ele estará presente. É a igreja dele que está reunida. Então não é prédio, não é nada. A igreja são as pessoas reunidas, tá? Embaixo de árvore, em uma casa, no próprio prédio da igreja, na rua. Se tiver em comunhão com Deus, com Jesus, Jesus está ali no meio. Então não existe lugar, não existe local nos dias de hoje. E como Deus estava formando o seu povo, Deus estabeleceu um local para que eles pudessem estar buscando a Deus. Mas ainda está um pouquinho para frente esse nosso estudo. Como nós estamos falando das pragas, tá? Então nós vamos para a 10ª praga, que seria o que? A morte dos primogênitos. Da 10ª praga. Então vamos lá. Terminando aí a 9ª praga, Deus começa a preparar o povo para a última praga que ele iria mandar. Então essa seria pior do que todas as outras que já aconteceu. Então seria a morte dos filhos mais velhos. Então, independente se era um oficial ou não, então desde o grande, desde o filho do faraó, o primogênito, tá? Porque o primogênito tinha sempre naquele período, né, era o mais venerado dos filhos, então ele que herdava tudo, tudo passava para ele, ele era preparado para todo tipo de situações, para estar aí sendo sucessor de seu pai. Então, mesmo que seja um escravo, tá? Se o escravo tinha um filho, um homem, seria o seu braço direito para estar ajudando aí nos afazeres aí da onde ele era
é tratado como escravos, enfim, então seria sempre uma força a mais aí. Né? Só que aí Deus prepara o povo para essa praga, Deus já faz diferente quando chega essa última praga aí. Então acompanha comigo aí o capítulo 11, Deus anuncia a praga. Olha aí o versículo 1, ó. Disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito. Veja bem, Deus especifica muito bem aonde isso iria acontecer. Está na terra do Egito. Naquele período existia só Egito? Não, né? Não existiria só Egito, existia muito mais. Lembra quando Moisés fugiu do Egito? Para onde que ele foi? Para a terra de Miriam. E ali ele encontrou um sacerdote. Né? Então, assim como existiam outras nações ali, depois a gente vai ver que na caminhada deles existiam os fariseus, os amorreus, os jebuseus e assim por diante, os filisteus. Então, existiam outras nações também. Mas aqui, quem estava levando esse castigo eram os egípcios. Por quê? Porque eles escravizavam o povo de Deus. Eles perseguiam o povo de Deus. Nas outras nações, o povo de Deus tinha mais liberdade. E no Egito, não, eles eram tratados como escravos mesmo. Entendeu a situação aí? Então, olha só. Acompanhando aí o versículo 1 do capítulo 11. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Então Deus está anunciando, ó Moisés, ainda tem mais uma praga que vai acontecer. Através dessa praga, ele vai expulsar todo o meu povo daqui. Aí ele vai ficar todo irado, não quer ver mais ninguém, nem pintado de ouro. Então Deus fala para Moisés. Versículo 2. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. Então seria uma forma de recompensa por todos aqueles anos que eles estavam vivendo como escravo ali no Egito. Então Deus não iria tirar eles do Egito com a mão na frente e outra atrás. Então Deus estava provindo o povo aí para eles poderem sair com provisões. O que significa? Eles iriam sair com alimentos, né, com uma condição aí financeira de comprar algo assim, enfim. Então eles iriam sair preparados para estar entrando na terra lá prometida. Olha o versículo 3. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Então, os egípcios resolveram ajudar diante de toda aquela situação, de tudo aquilo que eles tinham vivido até então, são 9 pragas até aquele momento, eles resolveram dar tudo. Não, o que você quer, tá? Eles estavam querendo se livrar totalmente ali dos israelitas por causa do que tinha acontecido. Então, olha só, eles estavam tendo temor sobre Deus, temor de Deus, vendo tudo que Deus tinha realizado, porém, não, nenhum dos egípcios assim, não, eu vou me converter ao Senhor, não. Mas eles queriam se livrar aí desse povo que estava afligindo tanto eles ali depois de muitos anos. Versículo 4. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Então, todo o primogênito, sem distinção, com exceção do povo Israel, iriam morrer. Então, ele fala até o horário, à meia-noite. Então, Deus pede para que Moisés fale com o povo, prepara o povo para esse acontecimento. Só que aí Deus dá as instruções. Como que eles deveriam então estar fazendo para que Deus não atingisse os filhos também de Israel? Tá? Então entraria o que aí? A obediência à palavra de Deus. Entraria a obediência da parte dos israelitas também. Quando Deus pede para que eles matem aí alguns animais e molhe aí as suas ombreiras. Continuando a leitura para nós entendermos melhor. Versículo 6 do capítulo 11.
haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Olha bem, Deus fazendo a distinção entre o seu povo e o povo que não obedece a ele. Então, e aí acontece, tá? Capítulo 12. Quando Moisés falou com o povo, preparou para o povo, foi lá e anunciou para o faraó que iria acontecer mais uma praga e que todos os seus primogênitos de todas as famílias, seja escravos, sejam servos, sejam senhores, iriam morrer. Olha o capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer por aí. Calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então veja bem, Deus dá instrução aqui. Então Deus pede para que o povo se preparasse, para que o povo preparasse um cordeiro e eles se alimentassem. Então tinha que estar alimentado, porque eles teriam uma noite longa de caminhada. Deus está preparando o povo e ele dá instruções. Então, ele fala aqui que esse seria o primeiro mês do ano para o povo do Egito, para os israelitas. Mas por que seria aí o primeiro mês do ano? Porque seria quando Deus tirou esse povo da escravidão lá do Egito. Então, a partir daquele momento, eles começariam uma nova vida. Começaria tudo de novo, do zero. Começaria do zero, com uma grande diferença, com Deus conduzindo e cuidando de tudo. E Deus dá instrução, mas como que deve ser esse cordeiro? Não é qualquer animal, não é qualquer cordeiro. Então Deus dá instruções, sim. Olha aí o versículo 5, capítulo 12. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Então, tinha que ser macho de 1 ano sem defeito nenhum. Então, tinha que ser o melhor cordeiro que o povo tinha. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, de acordo com o que cada um tinha. Então, era de acordo com as posses que cada um tinha ali. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. O que significa crepúsculo? No finalzinho da tarde. Então, eles, no finalzinho da tarde, eles iriam matar esse cordeiro, iria preparar eles, iriam se alimentar, reunidos com outras famílias ou não, dependendo do número que todos pudessem comer esse carneiro aí, esse cordeiro, né? E ali eles fazer de acordo com o que Deus pediu. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, o que seria? Tem até um desenho, não sei se vocês estão vendo. Travou aqui, aí, ó. Não sei se está aparecendo para vocês aí, mas o que seria, né? Nós chamamos de batente da porta nos dias de hoje. Então, passaria no batente da porta em cima, dos lados, aquele sangue daquele cordeiro. Então, olha só, o sangue que iria salvar, queria livrar os primogênitos de Israel daquela 10ª praga que Deus estaria mandando. E Deus realmente fala, ó, todos seus filhos primogênitos irão morrer.
Então, se o povo israelita fizesse o que Deus estava pedindo, aqueles que fizeram, claro que todos, diante de 9 pragas, reconheceram, tiveram, renovar a sua fé em Deus e acabaram obedecendo aí, né, o que Deus tinha pedido. Então, olha lá o versículo 8. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e as frisuras. Veja bem, eu costumo falar, Deus gosta de churrasco. Quem é que não gosta de churrasco, né? Todo mundo gosta de churrasco. Mas veja bem, Deus está pedindo para que o povo faça um churrasco. Não tinha que ser cozida, nem frita, nem ao molho, nenhuma alguma outra maneira que você prepara a carne. Tinha que ser assada. E por que que Deus pede aqui também que come junto pães asmos, né, e ervas amargas? Essas ervas eram usadas para temperar a carne. Então eles temperavam a carne com essas ervas amargas para dar um sabor na carne também. Então, aí tem o significado, né, da carne, o pão asmos, as ervas amargas, né? Então a carne, o pão seria o alimento que Deus estaria sempre cuidando desse povo, a vida que eles viveram lá, as ervas amargas, o sofrimento que eles passaram na terra do Egito ali como escravo, todos aqueles anos sofrendo na mão dos egípcios ali, penando, sendo ali maltratados, né? Sendo tratados realmente, eram escravos, então eram humilhados de todo tipo de maneira, eram forçados a trabalhos pesados, eram forçados a trabalhos, tinham que fazer, se não fizesse, muitos acabavam ali, perderam a vida por causa disso aí. Então, seria aí, quer dizer, eles estavam ali recordando, seria representando aí todo esse sofrimento que eles estavam passando no Egito. E Deus dá orientação para eles. Versículo 10. Não deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Então, se sobrar alguma coisa, não guarda, queima, porque irá estragar logo em seguida. E outra, vocês sairão. Isso na caminhada não será muito bom. Então Deus está falando, se alimentam, prepare-se para vocês terem força para uma caminhada longa. Então Deus estava preparando o povo ali, antes dele mandar a 10ª praga. E Deus continua dando a instrução. As instruções. Versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O que isso quer dizer? Tá? Lombos cingidos, então já vestido, preparado para sair de imediato. Então Deus fala, esteja preparado, esteja vestido, pega a sua mala de viagem, monta ela, deixa ela prontinho, deixa tudo que você vai levar pronto, que quando você terminar de comer, você vai ter que sair às pressas. Então, você sair nas pressas, se você deixar tudo preparado antes, nada vai ficar para trás, você não vai precisar voltar para trás para pegar algo, porque você já preparou, já deixou no jeito, simplesmente você vai terminar de comer, vai pegar e vai sair correndo. Seria isso que Deus está falando. Então se prepara. Deus está preparando o povo. E Deus fala, vocês vão comer. Tá? Então, sandálias no pés, calçados, né? E cajado na mão. Eles tinham que estar preparados para esta viagem, que seria longa e cansativa. E Deus fala, é a Páscoa do Senhor. Então, o que significa Páscoa? Significa a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Páscoa, escravidão no Egito. E o que tem a ver a Páscoa com nós nos dias de hoje? Vamos entender um pouquinho aí essa Páscoa com os dias de hoje. Vamos lá. Antes de eu entrar nesses dias de hoje aí,
Só vou terminar essa leitura aqui, tá? Do capítulo 12. Versículo 12 aí. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perfeito. E ele dá continuação, por 7 dias comereis. Então, daquele momento, depois de um ano, durante uma semana, eles estariam comendo pães asmos, né? E assim Deus vai dando as instruções. Do versículo 15 aí até o versículo 28 são instruções que Deus está dando, como eles vão celebrar a ceia depois que tiver saído do Egito. Tá o versículo 27 aí, ó. 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem, aqui Deus já está falando, quando você estiver na terra, quando você estiver fora do Egito, na terra prometida, né, lá, seus filhos que não viram o que está acontecendo aqui, eles vão te perguntar o que significa, por que nós temos que celebrar a Páscoa. Aí Deus dá orientação, vocês vão ensinar seus filhos. Quando vossos filhos vos perguntarem, versículo 26, que rito é este? Versículo 27. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o vosso povo se inclinou e adorou. Então ele está dando instruções para que fosse ensinado como que eles fizessem a Páscoa, certo? Então vamos lá. Nós vemos aí que é a morte dos primogênitos. Capítulo 11, ele vai contar, tá preparando o povo, né? E do versículo, capítulo 12, versículo 29, acontece aí os fatos. Tá? Os primogênitos são mortos. Só que aí antes, abre comigo lá no livro de 1 Pedro. Vamos lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. Então nós vimos que o sangue de cordeiro que foi passado nas portas livrou os filhos de Israel da morte. Então 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Quem achou aí e gostaria de ler para nós, fica à vontade, pode ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, lê para nós aí. Se ninguém for ler, eu posso ler? Pode. 1 Pedro. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Isso. Veja bem, a semelhança do sangue, o significado do sangue nas ombreiras. Tá? Para o povo dos israelitas, isso significaria, através do sangue do cordeiro, eles ficariam livres da escravidão do Egito. Para o cristão, através do sangue do cordeiro, sem mácula, sem mancha, que é Jesus Cristo, o cristão ficaria livre do pecado e próximo a Deus. Então, significado do sangue, significado para uma vida, libertação dos pecados. Para os israelitas, libertação da escravidão do Egito. Então, veja bem,
Quando Deus pede para que eles derramem o sangue e passem nas ombreiras, ele já está falando que ele iria fazer lá na frente para levar remissão para todos os povos. Só que lá ele estaria estendendo para todas as nações. Seria a terceira promessa que ele fez para Abraão. Lembra? Primeira promessa, de ti farei uma grande nação, te darei a segunda promessa, uma terra, e a terceira promessa, através da tua descendência, abençoaria todas as famílias, todas as nações. Então, sangue, significado do sangue dos cordeiros é libertação do escravo, o sangue de Cristo, libertação, perdão dos pecados. Certo? Assim como está lá no livro de João, capítulo 1, 29, versículo 29, versículo 36, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 5, também está contando lá, Apocalipse, capítulo 5, como muitos outros livros, está apresentando Jesus como Cordeiro sem defeito, o Cordeiro que veio para nos purificar, nos salvar e nos aproximarmos de Deus. Então é em Jesus. Qual que é a diferença? A Páscoa foi dada para o povo de Israel. Então o povo de Israel comemorava a Páscoa, que significava libertação da escravidão do Egito. E o cristão, o que ele comemora? Comemora a Páscoa? Não, porque eu não sou israelita. O cristão não é israelita, nós somos cristãos. Vivemos na era cristã, então nós devemos comemorar a ceia que Jesus instituiu. Depois nós vamos ter uma aula sobre a ceia, tá? Mais para frente. Então, o cristão não comemora a Páscoa. Mas, professor, e essa Páscoa que acontece hoje? Devemos comemorar, sim ou não? Se você for, não vou entrar nesse detalhe agora, mas eu só vou resumir a questão da Páscoa que é comemorada nos dias de hoje, tá? Infelizmente, é uma Páscoa, é uma comemoração pagã que acabou sendo introduzido no meio do cristianismo por interesse financeiro. Então, o que o ovo tem a ver, o que o coelho tem a ver com a Páscoa? Nada. Se a gente for ver a Páscoa, que era comemorada, tinha que ser pães asmos, pães sem fermento, que é o pão asmo, que é aquele pão que você faz sem colocar o fermento, não vai fermento, tá? Ervas amargas, o que seriam essas ervas? As plantas. O que nós temos hoje de ervas amargas? Vocês lembram? O que nós temos de ervas amargas hoje? Ou de uma verdura amarga? Fala para mim uma verdura amarga hoje. Eu não gosto da verdura que tem, não. Chama rúcula. Rúcula. Almeirão também é amargo. Almeirão, isso. E assim como tem outras. Tem lá, Tá? Então essas ervas aí, ela ajudava também a temperar a carne. Tá? Temperar a carne, então dava um sabor na carne, que simbolizava aí o sofrimento que o povo tinha sofrido lá no Egito. E o outro, então era pães, asmos e ervas amargas o comerão. E a carne do cordeiro era assada. Então, 3 elementos: carne, pão e ervas. 3 elementos que deveria ser comemorado na Páscoa. Então, essa seria a verdadeira Páscoa. Só que ela foi dada para quem? Para os israelitas. O cristão hoje ele deve comemorar a ceia. Por quê? Porque se é cristão já está falando. Se é cristão é por causa de Cristo. Cristão é o seguidor de Cristo. Cristão é aquele que busca Cristo. Cristão é aquele que obedece aos mandamentos dados por Jesus Cristo. Cristão é aquele que coloca Cristo acima de tudo. Então, devemos, como cristão, devemos seguir o quê? Os ensinamentos de Jesus. E não comemorar a Páscoa, porque não foi dada para o cristão. Senão Jesus tinha mantido a Páscoa. Mas ele, como ele fez uma nova aliança e mudou-se tudo, devemos comemorar a ceia.
certo? A Páscoa foi dada para os israelitas. Essa Páscoa de hoje não tem nada a ver com a Páscoa dos israelitas. Coelho, se a gente for ver, ela é um símbolo de um deuses do povo romanos. Ela é um símbolo que eles adoravam, é um deuses que eles adoravam, certo? Então vamos lá. Chocolate. Opa, é Páscoa. Então é o momento de faturar. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma coisa que o povo vai gostar, que vai pegar. Então, coelho bota ovo? Coelho não bota ovo. E o chocolate? O que tem a ver chocolate com a Páscoa? Se a erva tinha que ser amarga e não doce. Então tá vendo aí como que inverte a situação? Hoje é tudo invertido. A Páscoa hoje é comemorada em prol de lucro. E é totalmente ao contrário do que a Bíblia ensina. Mesmo se eu fosse israelita ou judeu, eu tinha então que seguir o que Deus mandou lá atrás. Comer carne de carneiro ou cabrito, macho de um ano, macho sem defeito, assada, com ervas amargas e o pão sem fermento. Era dessa maneira, se eu fosse um judeu ou israelita, que eu tinha que comemorar a Páscoa. E não comendo chocolate, colocando coelho, enfim, não era dessa maneira, tá? Então, assim, a Páscoa de hoje não tem nada a ver com aquilo que Deus instituiu. Não tem nada a ver. A gente vê que houve aí uma grande transformação, uma mudança. Então, o homem tem o costume de adaptar as coisas que Deus passa de acordo com aquilo que ele quer. E não é bem assim. Nós queremos fazer as coisas de acordo com aquilo que nós queremos. E não é bem assim. Deus deixa bem claro. É do jeito que eu estou passando para vocês e pronto, acabou. Ou vocês seguem ou vocês seguem. Se não seguir, terão consequências graves. Continuando aí, capítulo 12, certo? Entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Tá, então vocês estão vendo aí, tá? O cordeiro aí sendo imolado. Não sei se está aparecendo para todos. Então era um cordeiro, tinha que ser macho, tinha que ser sem defeito, sem nenhuma doença, tinha que ser perfeito. Olha o versículo 5 aí do capítulo 12. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Então não poderia cara, ser. tinha que ser inteiro, tudo? Pegava ele, matava Inteirão. ele. Matava ele, aí desossava ele, né? Tirava a pele. A pele, eles tiravam a pele do carneiro, porque servia como roupa para proteger do frio, Ah, né? tá. Tiraria as partes e derramaria o sangue e desossava ele ali ia fritava, assava, né? As partes que Deus está pedindo para que eles assassem. Então, com exceção aí dos pés, né, da cabeça do carneiro, do sangue, do couro, o restante eles poderiam assar, tiravam as tripas fora, né? Tirava as tripas ali, limpava ele e comia a carne. Ah, tá. Então tinha que ser, tá? Não poderia ser cru, nem cozido em água, tinha que ser assado no fogo, então tinha que ser um churrasco. Quando a gente fala em carne assada, nós estamos falando de churrasco, não é isso? Não é isso que nós falamos hoje? Churrasco, carne assada, tá? Só que hoje nós não usamos ervas amargas. Quando a gente vai assar uma carne, a gente usa o sal grosso, sal, para temperar, né? Uns colocam limão, outros colocam vinagre, ou eu mesmo quando eu vou assar uma carne, eu uso sal grosso e limão. É o que eu uso na carne. Então, veja bem, olha só, limão é azedo. E o sal é salgado. E acaba temperando algo e deixa, né, com um sabor agradável, não é isso? Nós usamos o sal, o limão para temperar, para deixar até, né, a própria legumes, as verduras, a gente faz isso, né? Você vai comprar um alface lá, o que você vai fazer? Temperar. O que você vai usar? Sal e limão ou vinagre. Aí você coloca um óleo para dar um sabor. Então, tá? Então o cordeiro aí tinha que ser macho sem defeito, tinha que ser dessa maneira. Aí ele seguindo as instruções aí, tá passando
nas ombreiras aí o sangue. Não sei se vocês estão vendo aí o prato aí, né? Como que tinha que ser lá, ó. Ó, tem um pão aí, tem a carne do lado, aí tem uns potinhos pequenos ali do lado que ali são as ervas que eles colocavam. Então essa era a maneira. Então ali, capítulo 12, versículo 11, assim comereis os vossos lombos cingidos, então quem está vestido, preparado, com os sapatos no pés, né? E o cajado na mão. Usavam-se muito cajados, tá bom? E tinha que ser rápido. É a Páscoa do Senhor. Então aí acontece aí no capítulo 12, tá? Versículo 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia. Isso quer dizer, do escravo que ficava lá no lugar mais pior que existia, na casa do seu senhor, aí, do seu dono. E todos os primogênitos dos animais. Então veja bem, Moisés foi de manhã falar com o faraó, anunciou o faraó que iria fazer. Quando ele saiu do faraó, ele foi avisar o povo, né? Foi preparar o povo, foi pedir para que o povo se preparasse. Então o povo teve o dia inteiro para ir pedir para os vizinhos aí, os egípcios aí, ouro, prata, se preparar sua mala de viagem, sua bolsa, preparar suas coisas. E quando eles tivessem tudo preparado no finalzinho da tarde, então tinha um prazo, no finalzinho da tarde tinha que estar tudo preparado. Aí ia pegar o cordeiro, iria matar. Então Deus deu um tempo para eles poderem matar o cordeiro, preparar o cordeiro, assar o cordeiro, se alimentar, aí Deus iria agir. Então, naquele momento, a partir da meia-noite e meia, eles estariam preparados para uma viagem longa, que seria uma viagem repentina. E foi o que aconteceu. Então, olha o versículo 30. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Todas as casas tinham primogênito, então em todas as casas dos egípcios, aquela noite teve um morto. O seu primogênito estava morto. Seria pessoa ou animal, seja quem fosse, né? Então, naquela mesma noite, o faraó mandou Moisés e mandou ele sumir. Falou: ó, some da nossa frente. Pega tudo que você tem, mulheres, crianças, tudo que vocês têm e vai. Então ele ficou ali irado, mandou todo mundo sumir. E o povo apoiou, porque o povo já estava cansado. O povo estava sofrendo ali, por quê? Por causa da desobediência. E Deus estava mostrando o seu poder. Então Deus fazendo com um propósito. Deus fazendo tudo com um propósito. Acompanha comigo aí o versículo 37 do capítulo 12. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Opa, vamos, olha esse número aí, gente. Olha esse número aí. Estou passando o slide aqui, mas eu já acabei falando tudo isso aí, tá? Ceia do Senhor. Depois nós vamos ler lá, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, 29. Lá, Paulo está dando a instrução sobre a ceia do Senhor. Como que deveria ser a ceia. Então, a Páscoa seria para ele estar lembrando o memorial da libertação da escravidão. Então, olha só aí, ó, versículo 37. Lembra quando eles chegaram no Egito? Quantas pessoas eram? Vocês lembram? Quem gostaria de falar para nós aí? Quantas pessoas chegaram no Egito? Ninguém lembra? 70 pessoas.
sem contar José e família e Jacó. 70 pessoas. Contando José, família, que eram 4, mais Jacó, 75 pessoas. E olha aqui no capítulo 12, versículo 37, está falando que saiu 600 mil homens. Homens. Só homens. Imaginou 600 mil homens? E você contar as mulheres e as crianças, daria quase 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Não é uma grande nação? Aqui Deus cumpriu a primeira promessa que ele fez para Abraão. Vou repetir a leitura, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote. Ramessés era a capital do Egito, tá? Cerca de 600 mil a pé, somente de homens, 600 mil. 600 mil, gente. E aí? É muita gente. Só um homem está contando. Então, desses 600 mil aí, mais quase 100% eram casados, então tinha sua esposa, e todos tinham filhos. Não era um, dois, não. Então, Não tinha miséria. Não tinha miséria. Pelo amor de Deus, esse povo aí. Era, né? Mas era o propósito de Deus, era uma grande nação. Então, aí, mais ou menos, quase 3 milhões de pessoas. Meu. Eu acho que nem a cidade de São Paulo tem isso daí, né? Então, era muita gente dentro do Egito. Por isso que eles tinham medo que os israelitas se juntassem com outros povos para conquistar o Egito. Então, cada vez eles escravizavam mais essa nação. É muita gente. Mas Deus não fez uma promessa para Abraão? Ele está cumprindo. Uma grande nação. Uma grande nação. Uma grande nação. Abre comigo lá em 1 Coríntios. Vamos ler, capítulo 11. Acredito que muitos já conhecem essa passagem, mas vamos ler ela. 1 Coríntios, capítulo 11. Acompanha comigo aí, ó. Eu vou ler do versículo 23 até o 29. É aqui Paulo está dando a instrução. Lembrando que quem escreveu o livro de Coríntios foi Paulo, que escreveu endereçando ela aos cristãos da cidade de Corinto. Por isso que a carta chama-se 1 Coríntios, que a carta levou-se o nome da cidade de Corinto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Veja bem, Paulo não está falando que foi outro que ensinou ele. Ele recebeu diretamente de Jesus, após ressurreto. Olha só, eu recebi do Senhor e estou repassando para vocês essa instrução. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A Páscoa era em memorial do quê? Libertação do escravo. E a ceia? Em memorial a Jesus Cristo. É um mandamento. Paulo recebeu de Jesus e está repassando para que todos os cristãos podem fazer. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, nova aliança, nova aliança, novo, tudo novo. Então está deixando a Páscoa para trás e partindo para uma outra aliança. A Páscoa está instituída na velha aliança. Ele está falando nova aliança, novo. Então por que o cristão hoje ainda fica celebrando a Páscoa? Ele não é cristão.
também não é judeu nem israelita, então o que ele é? Mas no dia da Páscoa, você pode se reunir com a família, né? Faz uma oração, agradece a Deus. Pode aproveitar esse momento, sim. Mas não para estar celebrando igual o mundo hoje ensina. Nem celebrando conforme os israelitas celebravam. Por quê? Porque foram dados para os israelitas e não para o cristão. Por isso que temos que conhecer a palavra. Todo ano o mundo inteiro comemora a Páscoa, né? Chocolate, é ovo de Páscoa, é coelhinho. Aí vai no mercado, compra, gasta até o que não tem por causa de um chocolate. Depois que eu entendi isso daí, assim, a gente compra um chocolate para as crianças comer, só para eles terem, mas não comemora nada disso não. O cristão deve comemorar a ceia. Por quê? Porque é a nova aliança. Jesus deixou esse mandamento. Se o cristão segue a Jesus, tem que seguir esse mandamento. Então, essa é a diferença da ceia com a Páscoa. Continuando aí. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, olha só, são duas coisas distintas que têm que acontecer em sequência. Primeiro você come, depois você bebe. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, enquanto estiver vivo até Jesus voltar, tem que celebrar a ceia. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, quer dizer, se você está participando da ceia sem saber o porquê, o significado e por que você está fazendo aquilo, você está sendo indigno perante o Senhor. Será réu de morte. O que ele está falando? Morte espiritual. Não poderá alcançar a salvação. Se Jesus é o único caminho. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, antes de participar, deve examinar, então deve ter o conhecimento, o discernimento do que está fazendo. Se está em pecado, deve se redimir desse erro. Se tem desavença com alguém, deve consertar esse erro. Né? O E está no meio de duas vírgulas. Assim, vírgula, sim, que quer dizer deve participar. Coma do pão e beba do cálice. Então tem esse negócio, hoje eu não vou participar porque eu não tô legal. Aí eu tô com... Antes você já sabe o que você vai cear. Então você já deve ir preparado e deve participar. Deve participar. É um mandamento, é uma ordem dada do Senhor. Paulo não está falando por ele, está falando que ele recebeu essa instrução e está repassando. É uma ordem. Todo o cristão deve participar da ceia. Todo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, quer dizer, agora se você vai lá e participa, mas você não refletiu, não viu, não se perdoou, não pediu perdão, não perdoou o outro, não fez as pazes, enfim, principalmente com Deus, ele está se condenando, olha só. Come e bebe juízo para si mesmo. Então, todo cristão deve participar da ceia do Senhor. Não é a Páscoa, é a ceia. Quando que deve acontecer isso? Quando que nós devemos cear, então? Tá. Não está na aula de hoje, mas eu vou só mostrar para vocês que depois nós vamos estudar sobre a ceia, tá bom?
Abra comigo no livro de Atos. Capítulo 20. Atos capítulo 20. Versículo 7. Falando isso, que hora que é, Elisete? Temos tempo? Estou falando. Tem, 9h31. Ótimo. Lê para nós o versículo 7, capítulo 20, quem achou? Atos capítulo 20, versículo 7. Alguém vai ler? Se não vou ler. Vem alguém aí. Atos o quê? Atos capítulo 20. 20. Versículo 7. Versículo 7. 7? Isso. Espera aí que eu vou ler. Ótimo. E no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Isso. Quando que eles se reuniam? Primeiro dia da semana. Era só Paulo? Era só os apóstolos? Não. O que é um discípulo? O discípulo é o cristão que segue a Cristo. Seu discípulo. Então, todos esse primeiro dia da semana. Mas quando nós chegarmos realmente a estudar a ceia, nós vamos entrar um pouco mais profundo sobre esse assunto, tá bom? Então, a ceia do Senhor. O cristão, ele deve celebrar a ceia em memorial a Jesus Cristo, a morte do Senhor, até que ele venha. Então, a ceia significa libertação do pecado, aproximação de Deus. Para se aproximar de Deus, devemos ser libertos dos nossos pecados. E através de quem? Através do sangue de Cristo. Tudo bem? Volta comigo agora lá no livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Capítulo 12, tá? Continuando aí, eu li o versículo 37. Nós vimos que foram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e sem contar os animais. Tá? Mas falando-se de pessoas, aproximadamente 3 milhões de pessoas, muita gente. Uma grande nação. Olha o versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. A minha versão fala hostes. O que significa hoste? Toda pessoa, todo ser humano. Então, todo cristão é uma hoste do Senhor. Porque pertence a Deus. Então, hoste aqui é pertencentes a Deus. Vocês lembram que Abraão sabia disso? Volta comigo lá no capítulo 15. Livro de Gênesis, capítulo 15. Abraão sabia desse fato aqui. Eu até postei no grupo, não sei se vocês lembram, mas ó, eu vou ler aqui, ó. Gênesis capítulo 11. Eu vou ler aqui o versículo 13. Cadê? Não, desculpa, é Gênesis capítulo 15. Não, O 15. É o 15, versículo 13, ó. Então lhe foi dito: sabe
com certeza que a tua posteridade, ou quer dizer, a tua descendência, será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Abraão sabia que a tua descendência, que será numerosa, seria tratados como escravidão numa terra que não pertence a eles. Então Abraão sabia. Só que Abraão sabia que Deus estaria cuidando no controle de tudo. Perfeito? Então vamos lá. Continuando aí volta comigo lá no capítulo 12 de novo, do livro de Êxodo. Versículo 41. Aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel, olha só, quem que deve lembrar e comemorar? Os filhos de Israel. Filhos de Israel. Não é os brasileiros, não é o cristão, é os filhos de Israel. E nós sabemos que Jesus era um israelita. Só que ele veio fazer uma nova aliança e mostrou para o israelita e falou: opa, eu estou aqui para fazer uma nova aliança, só que essa aliança não engloba apenas vocês, que é o povo de Deus, que é o meu povo, mas sim as outras nações também vão poder participar. Todo aquele que aceitar-me no seu coração fará parte do meu povo. Por isso que o cristão deve realmente ser um cristão e estar confiando em Jesus, porque ele fez isso por nós. Não é só o brasileiro não, tá? É o brasileiro, é os Moçambique, né, Gaspar? São os americanos, os alemães, franceses, italianos, todos os povos que aceitarem a Jesus serão cristãos, é um cristão. É sem distinção de nação, de povo, sem diferença. E hoje em dia existem dois povos ainda, os cristãos e o não cristão. Tá? Comemorar nas suas gerações. 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenância da Páscoa, é uma ordem. Nenhum estrangeiro comerá dela, é apenas para o povo de Israel. Olha só. O estrangeiro só poderá comer se ele estiver habitando no meio dos israelitas. Quem que é estrangeiro? Um homem de outra tribo, de outra nação, de outra terra, de outro povo. Ele só pode participar da ceia, daquela ceia lá, ou daquela Páscoa, da Páscoa, se ele for circuncidado, aderir às leis e os costumes do Israel, e ali se tornar, entre aspas, né, um israelita. Um cidadão israelita. Não de nascença, mas porque acabou aí aceitando. Então, quem que tinha que comemorar a Páscoa eram os israelitas, os judeus. Eram eles. Foi dado para eles. Deus deixou bem claro aqui, ó. Esta é a noite do Senhor, versículo 42, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, aí sim poder comer. Versículo 45. O estrangeiro e o salariado não comerão dela, a não ser que ele seja circuncidado e aceita. Olha o versículo 48, ó. Não, 47, tá?
Toda a congregação de Israel o fará. Toda a congregação, todo o povo de Israel. 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a paz do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. Aí ele poderá participar. Senão, não. Só apenas os israelitas. Então a Páscoa não é para o cristão. Eu sei que isso deve ser um choque. É um choque hoje para a sociedade se falar isso. Mas é o que a palavra nos ensina. É que Deus nos ensina. A Páscoa não é para o cristão. Para o cristão é participar da ceia. E quando participa da ceia, está lembrando de quem? De Jesus, porque ele fez uma nova aliança e estendeu para todas as nações. E as todas as nações estão incluído nós, brasileiro, espanhol, americano, Gaspar na terra dele, e assim outras nações. Japonês, chinês, seja quem for. Todos, sem distinção. Aquele que aceitar Jesus no coração deve se tornar um cristão e participar. Certo? Versículo 50. Assim fizeram todos os filhos de Israel. Todos os filhos de Israel. Não está falando todos os filhos do brasileiro. Todos os filhos de português. Todos os filhos de Israel. Aqui está falando de quem? Da Páscoa. E naquele mesmo dia, versículo 51, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Então nós estamos vendo aí no slide uma grande numeração, um grande número de pessoas. Quando que eles celebravam essa Páscoa, tá? Capítulo 13, hoje, versículo 4. Hoje, mês de Abib, estáis saindo. O que significa Abib? Abril. Nós comemoramos sempre a Páscoa entre março e abril. Então aqui é no segunda semana de abril. Agora olha o versículo 5, ó. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus. Está vendo as outras nações que existiam? E qual foi o povo que foi castigado? Apenas os egípcios. Nós vimos aqui que existiam outras nações, outras terras. E os outros conheceram, tiveram conhecimento desse fato. Quando eles saíram do Egito, eles foram perseguidos. O faraó permitiu, eles saíram correndo, já tinham se alimentado, já estava preparado com as malas prontas, os animais estavam prontos, estava tudo pronto para partir. O que faltava? Apenas eles se alimentar. Se alimentar para ter forças o suficiente para essa nova vida, uma longa caminhada, uma longa jornada. Elisete, quando chegar a 10 minutos, você me fala, que eu vou dar um tempinho, tá bom? Tá bom. Versículo 12 do capítulo 13. Apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. O que é abrir a madre? Então, a partir do momento que o animal desmamou, né, parou de mamar e começou a comer por si próprio capim e outras coisas, aí o povo tinha que separar esse daí sem defeito para estar no próximo ano aí estar imolando ele, participando da Páscoa. E tinha que ser o primeiro macho sem defeito. Ele deu a instrução como o povo instituir e celebrar a Páscoa. Olha o versículo 17. Tendo o faraó deixado ir o povo, o faraó deixou. Todo o povo deixaram. Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Por que Deus não levou esse povo? Olha só aí, ó. Seria mais perto, tá? Essa caminhada. Só que aí, o que acontece? O povo iria desanimar,
porque os filisteus não iriam deixar, iria querer guerrear contra esse povo. Olha só, versículo 17. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porque os filisteus não iriam deixar eles passarem, aí iria atacar contra eles, eles iriam se desanimar e ia voltar para a terra do Egito. Deus não quer que ninguém volte para trás. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e regimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então eles foram em direção ao mar. E todos saíram. Olha o versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Depois de 430 anos, lembraram dos ossos de José. José tinha pedido para eles, quando saírem daqui, quando Deus tirar vocês daqui dessa terra e levar para a terra que Deus prometeu, não esquece de levar meu osso junto. Hã? E Moisés acaba cumprindo aí. Aline? Eles acabam cumprindo o que José pediu. Então eles guardaram os ensinamentos de José, que veio de Deus. Versículo 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite, e nunca se apartou da coluna. Aí o povo é perseguido. Os egípcios acordam, vê o que nós fizemos, nós deixamos o povo embora. Quem agora que vai fazer o serviço pesado para nós? Quem que vai produzir aí as pedras, os tijolos? Quem que vai cuidar dos animais, das plantações? Quem fazia isso para os egípcios? Eram os israelitas, porque eles eram os escravos, eles caíram em si e resolveram aí perseguir. Veja bem, versículo 7, capítulo 14. Não dá certo com o Rafael, não. E tomou também... Leila, se tem alguém no celular aí, ou a Jennifer, estão na conversa. Tira o volume. Por favor, desliga o microfone aí. Vamos lá. Versículo 7. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre ele. Veja bem, 600 carros. Em cada carro tinha um capitão. Então ele tinha 600 capitões. E cada capitão desse, ele tinha aí, no mínimo, 1000 soldados em suas ordens. Eram muito também. Eram muitos homens para a guerra. E esse povo não estava preparado. Por quê? Tinha mulheres e crianças no meio. Só que Deus estava cuidando. Aí o faraó começaram a perseguir. Depois vocês leem o capítulo 14, nós não vamos ler não, tá? Eu só vou pegar aqui alguns pontos. Quando eles chegaram perto do mar, eles sentiram-se encurralados. Porque não tinha saída. De um lado era a montanha, de outro era a montanha. Na frente estava o mar. E atrás o exército do faraó. E o povo começa a resmungar. Ô Moisés, você tirou de lá, a gente estava lá no bem bom, a gente era escravo, mas a gente tinha nossa comida e lá a gente não estava passando perigo de morte. Como você traz aí agora aqui? Vamos morrer todo mundo encurralado, você trouxe todo mundo para morrer aqui? Moisés fala, confie em Deus, cadê a fé de vocês? Moisés dá um puxão de orelha. E o que aconteceu? Olha só, versículo 20 aí, tá? E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite. Então, para os israelitas, era como se fosse o dia. Para os egípcios, era como se fosse a noite mesmo, porque Deus estava clareando apenas a caminhada dos egípcios. 10 para as 10. 10 para as 10. Só vou finalizar. Então, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar,
que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes se foram como muro, à sua direita e à sua esquerda. Veja bem, muitos falam, eles atravessaram no raso, por isso que eles conseguiram atravessar. Mas a palavra deixa bem claro que se tornou um muro alto, de aproximadamente quase 6 metros de altura. Deus abriu o mar no meio, ali. Ele não estava especificamente bem no meio do mar, mas seria um braço que seria muito fundo. Olha o versículo 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto, pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. E o povo atravessou o mar aí. E quando o povo consegue sair do mar, tá, o capítulo 14 inteiro aí está contando essa história, depois vocês leem. Quando o último saiu do mar, os egípcios estavam atravessando também. O que Deus fez? Soltou as águas, e todos aqueles egípcios que estavam no mar morreram afogados. Morreram afogados. Aí Deus destrói todo o exército do faraó no meio do mar. Capítulo 30 e o 31 do capítulo 14. Acompanhe comigo. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. E aí eles caminharam para o Monte Sinai. Eles demoraram aí, eles chegaram no terceiro mês, e chegaram ao Monte Sinai. Eles demoraram 3 meses para sair, chegar no Monte Sinai. Acompanha comigo o capítulo 19 do livro de Êxodo. Olha o versículo 1, 3. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte, o Monte Sinai. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás a casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Eu vou finalizar por aqui, tá? Finalizando aí. Então, só para a gente entender, 3 meses depois que eles saíram do Egito, eles chegaram no Monte Sinai. E ali foi onde eles receberam as leis. E Deus cuidou desse povo até aquele momento. Até aquele momento eles acreditaram no Senhor e Deus cuidou desse povo. Eu vou finalizar por aqui. Vou fazer a abertura aí para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, dúvidas. Tudo bem? Fiquem à vontade, gente. E na próxima hora a gente continua, né? Tudo bem? Conseguiram entender até aqui aí essa história? Como que Deus tirou o povo? Depois vocês dão uma lida aí nesse livro. Quem já leu, ótimo, vai estar reforçando aí. Continua a leitura. Deixa eu só fechar o slide aqui. Alguém quer comentar, fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta de curiosidade. Pode fazer. Aqui no capítulo 13, fala assim: onde há leite e mel com fartura. O que exatamente é leite mesmo e mel mesmo? Eles criavam cabras. Ah. E eles tiravam leite de cabras. Certo? Ah, tá, certo. Eles alimentavam, usavam mais o leite de cabra para se alimentar, porque era um leite forte, e esse leite, ele acabava se sustentando aí, né, o dia inteiro. Então, o povo israelitas, eles
a maior criação deles eram de cabras, cabritos, né? E o alimento deles vinham, a carne era um cabrito, né, que eles comiam, eles usavam, tiravam o leite, davam para seus filhos, e assim, é por isso que fala leite aí no capítulo 13, né? E mel, com Isso. fartura. E o mel, quer dizer, eles criavam, tinha abelhas, eles criavam, tiravam, né, o mel dessas abelhas. Hoje a gente vê algumas casas, as pessoas criando aquele jataí, que é aquela abelha assim, que não pica, né, não faz mal, é fácil de criar, dá mel. Tem uns Sim. hoje, né, que criam aí a Europa, outras abelhas aí, vai fazendo de mel. Então era isso. Eles tinham as suas criações ali para ter o seu alimento, né? Então era muito mel, muito leite de cabra, né? Até o próprio alimentos deles também. E alguma coisa que eles acabavam plantando, essas ervas amargas aí, era o que eles acabavam plantando aí. Ah, tá. Vou ver a chamada? Só veio os 3, né? O Gaspar, a Cleusa e a Jennifer. É isso? Presente. Então tá. E eu. Ah, você e você, né? Oh, Toda vez ela esquece de marcar a de presença. você, né? Então. É que você quase não vem, né? Quase não vem. E você quase Tá não vendo? fala, a gente nem percebe. Então, olha aí, não pode não. Ô, Gaspar, Gaspar? agora estou vendo você. Tá bonitão. Perto de uma florada aí atrás. Agora nós vemos. Quem que saiu um pedaço aí? Ah, o Carlos. Nós não vimos nem a Jennifer nem a Cleusa hoje, né? Cadê elas? Mostra a cara aí para nós, para dar bom dia. Já saiu. Ah, eu não tô conseguindo abrir minha então tá. Peraí. Jennifer! Oi, Jennifer, bom dia. Bom dia. Oi, Cleusa. Que todos nós tenhamos uma boa semana, que Deus abençoe a cada um. E até terça-feira. Tá? Beijo no coração de todos. Boa semana, até terça-feira. Que Deus abençoe aí. Continua a leitura. Que é muito bom. Até. Tchau. Tchau. Tudo bem, Gaspar? Liga o seu áudio aí. Você está com o áudio desligado, deixa eu ver. Liga o seu microfone. Aí, tudo bem, Gaspar? Tá bem, Michele. Que bom aquele trabalho que você faz, hein? Nossa, muito bom. Que Deus continue abençoando. Obrigado. Você Aqui frio. Pode ter certeza, na próxima sim eu vou querer participar. Aquele horário para mim é meio ruim, que é o horário que eu estou saindo para ir trabalhar, né? E aí eu gostaria também um dia pedir irmão ser nosso professor. Aquilo sempre fazemos nas quintas-feiras. Então, outro tempo é o irmão daí no Brasil, depende, assim mesmo. Vou falar com o irmão Pedro, que é moderador do grupo, então, para que coloque de lá um dia assim, não sei será qual mês, se Deus permitir, irmão ser nosso professor. Amém, amém, irmão. Tem todo o prazer. Também vai conhecer também muitos irmãos aí no Brasil que ainda não conhece. Nesse dia vai comunicar com ele. Isso é muito bom, mas que bom. Nossa, que trabalho bonito mesmo, hein? Sim, eu venho acompanhando, mas que Deus continue abençoando aí, dando muita sabedoria, discernimento, porque tudo isso vem dele, né? Nós somos apenas um mero transmissor. Obrigado. Um abraço na família aí, toda a sua família. Deus abençoe. Agora eu vou me preparar também, que daqui a pouco começa o meu trabalho. Graças a Deus tem nos abençoado. Não tá frio aí, não? Está frio. É por isso. Já estou fora, não estou dentro, estou fora.
Você tá no sol para esquentar, né? Tá certo. Ok. Deus abençoe, Gaspar. E nós vamos conversando aí durante a semana. Tá ficando ruim a internet já. Cortou. Yeah.